Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal For2. Quem vos fala é o João Paulo e a gente vai continuar com a nossa série de vídeos sobre Docker para sysadmin, beleza? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa relembrar, que a gente viu no vídeo passado, foi a estrutura do Docker. Então, como vocês sabem, o Docker roda em cima direto de um host, né? E esse host ele vai ser instalado uma engine do Docker, e essa engine, né, esse software, ele vai dar suporte para a criação dos containers no Docker, beleza? O Docker, originalmente, ele foi criado para rodar em cima de Linux, tá? Existe hoje possibilidades, na verdade já existia antes, né? Mas existe hoje possibilidade de rodar o Docker direto no Windows. Por quê? Porque a partir do Windows 10, por exemplo, a Microsoft ela disponibiliza o Hyper-V, que é um virtualizador da Microsoft, né? Então ele já vem embutido no Windows 10, nas versões Professional, né? Na versão Enterprise e tudo mais. E aí o Docker ele simula uma máquina virtual, um Alpine, um Linux bem pequeno, e aí você consegue rodar o Docker direto, vamos dizer assim, no Windows, beleza? Mas originalmente ele foi suportado para rodar diretamente apenas no Linux. Quando você tem hoje versões mais antigas do Windows, da Microsoft, do Microsoft Windows, tipo Windows 7 e tudo mais, Windows 8, você precisa de uma ferramenta chamada Docker Toolbox, né? O Toolbox, na verdade. E aí ele vai emular uma máquina virtual também, vai emular um virtualizador lá. Na verdade você precisa de um virtualizador, um VirtualBox da vida, um VM e tudo. E ele vai emular uma máquina virtual e vai rodar em cima desse sistema operacional dessas versões mais antigas, beleza? Mas no Linux ele roda diretamente no host, tá? Então é assim que funciona, vamos dizer assim, a estrutura para você entender como é que funciona o Docker, beleza? No nosso caso, a gente vai instalar uma máquina virtual, e eu aconselho a vocês a fazerem isso, e roda o Docker em cima de um Linux, tá? Então, beleza. Como é que funciona? A gente vai fazer a instalação em cima de Linux. Por quê? Porque na maioria dos ambientes que vocês vão encontrar por aí, no trabalho, né, no cliente e tudo mais, vai ter um Linux lá rodando, vai ter um servidor Linux, e você vai administrar, você vai utilizar aquele servidor Linux para gerenciar os containers lá dentro, beleza? Então, por isso que a gente vai rodar Linux aqui. Nada impede que você use o Windows aí, beleza? Tá? Mas assim, só para deixar claro, como é a instalação do Docker? A instalação é muito simples, galera. Você vai dar um curl nesse site aqui, nesse endereço. Ele vai baixar um script, você vai dizer um nome, menos a saída, vai colocar um nome qualquer. Depois você vai utilizar o SH para rodar esse script. Ele vai lá fazer o download, né, do Docker, dos repositórios, e vai fazer a instalação. Feito isso, ele vai dizer para você o seguinte: cara, para você não ter que ficar digitando sudo todo momento para gerenciar o Docker, coloca o grupo do Docker, né, adiciona o seu usuário, o usuário que você está usando no seu SO do Linux, no grupo do Docker, tá? Então, basicamente, esses 3 passos que ele vai fazer, beleza? Esse aqui é um link da documentação. Depois disso, você precisa startar o Docker, que ele é um serviço no Linux, então todo serviço precisa ser, todo daemon no Linux, todo serviço precisa ser inicializado, beleza? Se você não quiser que aquele daemon seja, toda vez você precise startar, você pode habilitar ele para ele iniciar startar na inicialização do sistema operacional, quando você, porventura, for desligar aquele servidor e tudo mais, é recomendado. E aqui é o status para ver qual que é o status daquele serviço, beleza? Então, vamos lá, vamos para a prática agora aqui, e depois a gente volta nesse slide aqui, de acordo com a necessidade, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entrar aqui, vou pegar o navegador aqui, e a gente vai entrar no site do Docker, que a gente não viu a aula passada. Então, docker.com, esse é o site do Docker.
Dica de ouro, tá? Sempre leiam a documentação daquela solução que vocês estão tentando entender, tentando trabalhar com ela, estão tentando aprender sobre ela, tá? Então, nada mais, vamos dizer assim, sensato é você ir direto na documentação daquela solução, né? Então, aqui no site doc.com, aqui em Developers, tem aqui, ó, Docs. Então, vamos entrar aqui em Docs. De cara aqui, ó, já tem downloads e install, né? Para você fazer o download e a instalação. Vamos clicar aqui. E aí tem as versões para Mac, para Windows e para Linux, tá? Então, como eu falei para vocês, vou entrar aqui no Windows, rapidinho, tá? Olha os pré-requisitos que ele precisa aqui, ó. Ele precisa de um Windows Pro Enterprise ou o Windows Education, né? Esse é o requisito de sistema operacional. Se for o Windows 10 e versão Home, você tem que fazer uma instalação que ele mostra aqui nessa documentação. A gente não vai entrar nesse detalhe. O Hyper-V precisa estar habilitado no seu sistema operacional, tá? E os requisitos de hardware, né? Precisa ser um processador de 64 bits, no mínimo aí 4 GB de RAM, né, e tal. Então aqui esses são os requisitos de sistemas para você instalar o Docker no sistema operacional Windows, beleza? Então, mais uma vez, você consegue instalar a partir do Windows 10, baixando esse pacote, tá? E esse pacote você vai lá, dá 2 cliques, instala e pronto, e já vai estar funcionando, beleza? Ele vai pedir para você reiniciar a máquina, vai orientar você se realmente o suporte a esse aqui, ó, essa parte aqui é importante, tá? Para qualquer versão. A virtualização ela tem que estar habilitada no BIOS da sua máquina, tá? Então segue esses pré-requisitos, baixa o pacote, dá um install lá e vai estar funcionando, beleza, tá? Para Mac a mesma coisa, olha. Ele fala aqui quais são os pré-requisitos, a instalação do Mac, os pré-requisitos tem que ser a partir de um Mac 2010 ou um mais moderno, né? Ou superior, não pode ser menos do que isso. E aí ele também vai utilizar a virtualização do próprio Mac e tal, e vai rodar de boa também no Mac, tá? Então, sem problema nenhum, né, ó, como que instala, só faz arrastar aqui e tal, beleza, tranquilo no Mac. No Linux, aqui, no Linux, existe aqui algumas formas de você instalar no Linux, porque o Linux tem várias distribuições, essas aqui são as mais, vamos dizer assim, mais conhecidas, além de SUSE também, OpenSUSE, tá? A gente vai utilizar aqui o CentOS, tá? A gente vai utilizar o CentOS. Então, você pode aqui escolher qualquer uma, ou pode vir aqui a mesma coisa. Então, vou escolher aqui o CentOS. Vou utilizar o CentOS aqui. E quais os pré-requisitos? Bom, os pré-requisitos do sistema operacional, o Docker Engineer, para ser instalado, ele precisa, né, ser instalado em um sistema com uma versão mantida pelo CentOS 7. Então, assim, apesar de já existir o CentOS 8, né, a Docker ainda está rodando, o Docker ainda recomenda rodar em cima do CentOS 7, beleza? Você pode instalar no CentOS 8? Pode, mas aí você precisa de outros pacotes, outras dependências e tal, até funcionar, tá? O repositório extra do CentOS tem que estar habilitado, ele já vem habilitado por default, assim como o drive de armazenamento. Se você não, por padrão já vem habilitado, ele ainda diz assim, olha, se você desabilitou, por favor, você precisa reabilitar esse repositório aqui, beleza? Um outro detalhe no CentOS, ou em qualquer outra versão Linux e tudo, se você estiver utilizando versões do Docker antigo, você precisa remover para poder instalar a versão mais atual. E ele diz, ó, como é que remove? Você remove todos esses pacotes aqui, tá? Beleza. Métodos de instalação. Então, existem 3 métodos de instalação. O primeiro deles é esse aqui, ó, via repositório. O segundo é via pacote RPM e tal. E o terceiro é via script, que é o que a gente vai fazer. Vamos ver como é que faz via repositório. Então, como é que você faz? Ó, depois que você removeu, se não tiver, beleza. Aí você vem para cá. Os passos aqui do repositório. Dá um yum install util, né? No yum utils, baixa esse pacote, depois configura o config manager do yum, adiciona um repositório
né? Aqui essa opção, está dizendo aqui, é opcional, né? Você pode querer habilitar esses outros recursos aqui, mas isso aqui é opcional, tá? Então você instala, baixa o repositório, o passo é esse. Depois você vem para cá, ó, instala o Docker Engineer e install Docker, Docker CS, né? Docker CS CLI, Docker Container ID ou Container ID IO. Então instala esses três pacotes aqui, pronto, o Docker já vai estar funcionando, beleza? Simples assim. Se for num Debian, ele também vai ter os procedimentos para o Debian lá. Quais são os pré-requisitos? O Debian 10 estável e tal, né? E aí ele vai dizer, se for versão antiga, remove. Os métodos de instalação, via repositório, via script e tudo mais, beleza? Qual é a versão que eu gosto de utilizar? É via script. Por quê? Porque é mais simples, ó. Vocês vão ver, ó. Via script, o que você precisa fazer? Você dá um curl lá no site, igual a gente já viu no slide. Se for o caso, você cria você roda o script, né? Você baixa o script, roda e depois adiciona o seu usuário no grupo Docker para não ter que ficar digitando sudo toda vez, tá? Como aqui a gente vai utilizar direto com o usuário root, não vou fazer esse passo aqui, beleza? Então, o que foi que eu fiz aqui, tá? E recomendo vocês a fazerem também. Deixa eu ver aqui. Beleza. O que foi que eu fiz aqui? Vou entrar aqui. Olha só. Recomendo vocês fazerem isso, independente, tá? Se você usa Mac, se você usa Windows, se você usa Linux no seu desktop, façam isso igual eu fiz aqui, que é mais simples, tá? Eu tenho aqui o SUSE, tá? Eu rodo no meu desktop, eu utilizo um OpenSUSE. Aí o que foi que eu fiz? Fui lá, instalei o VirtualBox. E no VirtualBox eu criei uma máquina virtual que é um CentOS aqui, ó. Beleza? E aí o que eu fiz no VirtualBox, tá? Para eu não ter que ficar digitando comandos aqui dentro desse VirtualBox, dentro dessa console aqui do Linux, né, no VirtualBox, eu não consigo, por exemplo, colar aqui, copiar e colar. Enfim, eu tenho várias limitações aqui, né? Fora que o tamanho, né? Então para eu sair daqui eu tenho que pressionar o Ctrl para poder o mouse sair. Então eu não gosto de utilizar isso aqui. Então eu fiz o que? Fui lá no meu VirtualBox, fui aqui em arquivos, aqui no gerenciamento de redes, tá, do host, e criei aqui não, aqui não. Aqui é a máquina, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Fui aqui, vou lá em arquivos. Gerenciamento do host, ó, tá? Gerenciamento de redes e host. Aqui eu criei alguns adaptadores aqui, tá? Que adaptadores são esses? Algumas redes, são essas aqui, ó. VBox 1, 2, 3, 4. São redes que eu crio para poder utilizar lá no meu VirtualBox, tá? Se você não tiver nenhuma, só clicar aqui em Create e aí você pode selecionar o IP que você quer. Por quê? Porque através dessa máquina aqui, do host, do meu desktop, eu consigo acessar via SSH a minha máquina Linux e consigo ter uma usabilidade melhor, tá? Então, defina um IP, eu vou selecionar, por exemplo, esse cara aqui e vou utilizar, beleza? Então, cria aí, selecione um IP e tal, e uma máscara e pronto, beleza? E geralmente ele já coloca automático aqui, mas enfim, vou fechar aqui, então, criei, aí o que eu faço? Eu vou lá, instalei um CentOS aqui, beleza, né? Fiz toda aquela configuração e vou aqui em configurações desse meu CentOS aqui, ó. Configurações. Aqui na parte de rede, o que eu faço? Eu criei duas placas de rede. Eu habilito dois adaptadores. Um eu deixo como NAT e o outro, adaptador 2, eu deixo como adaptador host on, né? E seleciono lá qual daquelas redes eu quero que ele utilize. Então, nesse caso, eu utilizei o VBoxNet 02, beleza? Então, o VBoxNet 02, se vocês observarem, aqui de novo, aqui rapidinho, olha qual é a rede, 192.168.56.1, tá? É um 56 alguma coisa. Então, quando eu instalo o meu Linux, posso fechar aqui. Ele já pegou, eu vou entrar aqui, ó, root, colocar a senha do IPA. Observe que ele já pegou a placa de rede, o NAT, que é um 10.0215 padrão, tá? Eu já consigo acessar a internet, não preciso me preocupar com roteador, com rota, não sei o que, não sei o que.
e configuro o adaptador 2, ó, com 92.168.56.15. Então ele já pegou um IP para mim. Aí o que é que eu faço? Eu abro um terminal na minha máquina desktop, né? Eu vou abrir o terminal aqui, ó. Vou sair aqui, ó, e dou um SSH lá no meu Linux, tá? Dou um SSH nele, coloco a senha, pronto. E aí fica muito melhor para fazer aqui os vídeos e estudar, trabalhar e tudo mais, beleza? Então, é dessa forma que que eu configurei o meu ambiente aqui. Aconselho a vocês a fazer isso. Mais uma vez, independente se você usa Mac, se você usa Windows, independente se é Windows 7 ou Windows 10, cria uma máquina, instala um VirtualBox ou um VMware da vida aí e cria uma máquina virtual lá, instala um CentOS 7 e utiliza esse cara para aprender o Docker aí, beleza? Então, sem falar muito mais do que eu já falei, vamos fazer a instalação agora. A instalação, galera, é simples, olha só. É basicamente isso aqui, ó. Você vai pegar esse cara aqui, vocês vão ver que eu não vou fazer esse procedimento aqui, vou fazer até mais simples do que isso. Copiar isso aqui, vou chegar aqui, ó, e vou colar, tá? E vou dar um PyPSH. O que ele vai fazer? Ele vai baixar o script e já vai executar isso aqui para mim. Ah, só um detalhe aqui, tá? RPM-QA, vou dar um grep em Docker. Veja se eu já tenho um Docker aqui instalado, ó. Eu não tenho nenhum Docker instalado, tá? Será que esse comando realmente funciona? Vou ver se eu tenho algum programa instalado, como se fosse algum comando, algum programa instalado, tipo SSH, por exemplo. Olha, eu já tenho. Ele já faz uma busca e tudo que está relacionado a SSH de pacote, ele me traz aqui, beleza? Só para vocês verem que, na verdade, eu não tenho o Docker instalado, tá? Então, eu vou lá, vou dar um curl no site e já vou executar o script, tá? Beleza, vou dar um enter. Tranquilo. Esse procedimento ele demora um pouco, tá? Então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência para aguardar, porque eu não vou pausar o vídeo aqui, tá? Enquanto ele vai fazendo a instalação, a gente vai comentar outras coisas aqui, beleza? Então vamos lá. Deixa ele baixando lá, vou minimizar aqui. E ele está fazendo o download lá, está fazendo toda a configuração para mim. Voltando no site do Docker, o que vocês vão ter aqui no Docker, lá na documentação do Docker? Tudo sobre o Engineer, sobre o Composer, Docker Desktop e Docker Hub, tá? Então, assim, isso que é legal na documentação, que por aqui você consegue, né, ir crescendo e entendendo cada vez mais sobre a tecnologia. Isso vale para qualquer uma, tá? Vamos falar um pouquinho de Docker Hub, tá? Então eu vou entrar no site do Docker Hub, então é ruby.docker.com, tá? Vou entrar aqui. E aqui no Docker Hub, vou sair aqui da minha conta. Tá? Se você não tiver uma conta, crie. Se você ainda não tem, crie uma conta lá, muito simples, beleza? Para você poder e depois ir colocando essas imagens dentro desse repositório. Então, essa infraestrutura do Docker Hub aqui é exatamente aonde armazena as imagens do Docker, tá? Então, por exemplo, se você quer uma imagem tipo MySQL, que ele já está até dando ali um MySQL, olha só quantas imagens tem de MySQL. Então, por exemplo, eu quero um servidor de banco de dados, eu não preciso fazer todo um procedimento de instalação de sistema operacional, não sei o que, instalar o MySQL. Não, já tenho um container para isso, beleza? Se eu quero um container sobre o WordPress, um gerenciador de conteúdo web, olha só, já tem vários aqui, ó, vários. Existe, esse aqui é o oficial, tá? E existe outros aí que a galera vai disponibilizando, tá? Ó, esse aqui, PHP, não sei o que. Então, assim, você pode tanto baixar esses containers gratuitamente, como você pode modificar esses containers, essas imagens, desculpa, e disponibilizar isso para a comunidade ir baixando e utilizando, beleza? Então, assim, isso aqui é muito legal, tá? Vamos ver se já terminou. Pronto, ele finalizou, tá? Ele fez toda aqui, ó. Olha, o comando que eu rodei foi esse. Ele foi lá,
fez o download dos repositórios, atualizou os repositórios que ele precisa, ele adicionou aqui no meu sistema, e depois fez a instalação aqui, ó. Ele rodou esse comando aqui, ó. Ele rodou o Docker CE. O CE é de comunidade, tá? Community, tá? Então ele fez a instalação do Docker CE, do Docker Community, e depois ele ainda falou o seguinte pra gente, cara, para facilitar a tua vida, para você não utilizar o Docker como root, né? Você adiciona o grupo Docker, que ele já criou esse grupo na instalação, no seu usuário. Então, exatamente isso que a gente colocou aqui no slide, tá? Por exemplo, não sei o que, João, tá? Então, beleza, o Docker já está instalado, beleza? Será que está instalado? Então, vamos lá, rpm -qa pipe grep Docker. Você está instalado? Olha que legal, ele instalou o Docker CE, né? O CLI instalou o Docker CE, que é o Engineer, beleza? E o CLI, logicamente, que é esse Docker aqui, essa linha de comando aqui, tal, para gente poder gerenciar o Docker. Então vamos lá, Docker Info. Vamos ver se o Docker realmente trazer mais informações do Docker. Docker Info. Olha o que acontece. Quando eu dou um Docker Info ou qualquer outro comando, por exemplo, do Docker, esse comando aqui é para ver se existe algum container rodando, ó, ele vai dar sempre esse erro, essa mensagem. Está dizendo, olha cara, o Docker, o daemon do Docker não está rodando, então você precisa startar isso aí. Foi exatamente isso aqui que a gente comentou no slide, tá? Tem que dar o start no Docker. Então beleza, então vamos lá, Docker, vamos dar um status aqui primeiro. Docker, systemctl status Docker. Olha aí, o Docker não está rodando e ele está desabilitado para inicialização. Então o que a gente vai fazer? Vai dar um start esse cara, o Docker vai startar, beleza, inicializou. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um enable. Para quê? Toda vez que eu reiniciar essa minha máquina, né, essa minha VMware aqui, por exemplo, o Docker ele já vai subir automaticamente. Eu não vou precisar ficar digitando mais esse... Eu não vou precisar mais ficar digitando esse Docker start. Mas o que aconteceu aqui? Será que eu perdi a comunicação com o Docker? Pera aí, galera. A máquina está rodando aqui. Pera aí. Tenta calma nessa hora. Systemctl Docker Systemctl status SSH tá rodando. IPA 5615. Continua o mesmo aqui o IP da minha máquina. Por que alguma coisa aqui zicou o meu SH com a minha máquina Docker, tá? Então vamos lá de novo, voltando. Docker systemctl status Docker. Vamos lá. Olha só, ele startou o Docker, tá? E eu já habilitei. Ele perdeu a comunicação SSH. Minha máquina aqui, o meu host, perdeu a comunicação via SSH com a minha máquina virtual. Mas beleza, não tem problema não. Já tá aqui, já voltou e tá tudo ok. Beleza. O Docker, né? Como vocês podem ver, ele já iniciou, ó, status Docker já tá ok. E agora eu vou digitar Docker Info novamente. E aí ele já me traz informações do meu Docker, beleza? Quantos containers, se tá rodando, se não tá e tal. Então tá tudo zerado, não tem nada, mas ele já trouxe a informação do Docker e me falou qual é a versão do Docker, 19.12, né? Então, Docker -v. Olha aí, legal? Então isso quer dizer que o Docker já está instalado. O Docker PS não tem nenhum container rodando. Então o Docker PS é para saber se, para você visualizar quais os containers que estão sendo executados naquele momento. Então, antes da gente subir o primeiro container, deixa eu só voltar essa imagem aqui para a gente visualizar legal. Então o que aconteceu? Eu tenho um sistema operacional, tá? Eu instalei o Docker Engineer em cima desse SO e agora eu vou instalar, e agora eu vou subir o que? Os meus containers, beleza? Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer então é Docker Image, para eu ver quais as imagens que eu tenho aqui nesse meu host,
Não tenho nenhuma, tá? E também não tenho nenhum container. Então vamos lá fazer isso. Docker run -it -d httpd. O que ele vai fazer? Ele vai executar um container Apache, tá? E vai deixar isso em background para mim. Não se preocupe com isso agora, mais tarde a gente vai ver com detalhes esses comandos, tá? Então vamos lá, vou dar um enter. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele faz, ele vai fazer, ele vai procurar se existe essa imagem aqui, ó, dentro da minha máquina, dentro do meu host aqui do meu CentOS, tá? Dentro do meu host CentOS. Ele vai dizer, cara, não encontrei. Então o que eu faço? Eu vou lá no Docker Hub e vou fazer um pull dessa imagem. Então ele está fazendo um download desse cara aqui pra gente, tá? E aí ele já vai subir esse container quando isso finalizar. Então, ó, observem que ele tá finalizando, tá? Beleza, olha que legal. Ele já foi lá, baixou tudo pra gente e já tem um cara aqui rodando. Docker PS, vamos ver. Olha que legal. Eu já tenho um container, o meu primeiro container rodando já é uma Apache. Então vamos lá. Olha só, eu vou dar um Docker PS aqui, diminuir um pouco só para vocês entenderem. Quando você dá um Docker PS, você lista as informações do container ou dos containers, lógico. Primeira coisa, o ID desse container, uma identificação do container. Esse container ele foi baseado nessa imagem aqui. É uma imagem que ele baixou do Docker Hub. Ele está rodando um comando dizendo que o container está em foreground, o Apache. Quando que foi criado, né, há 26 segundos atrás, o status dele, a porta que ele está respondendo e o nome. Esse nome aqui é o nome dos desenvolvedores e contribuintes do projeto Docker. Então, aqui ele vai sempre, né, uma forma de o Docker homenagear a galera que contribui, a comunidade e tudo mais. Então é o nome desses caras aí, beleza? Quem sabe um de vocês não aparece aqui qualquer hora, né? Então, beleza. Ele já tem, então vou aumentar aqui. É essa a informação que tem. Então eu já tenho um Docker rodando aí, beleza? Se eu for lá dar um Docker image, olha só, eu também já tenho uma imagem aqui, beleza? Tranquilo. Então olha só o que a gente vai fazer, ó. Docker PS, eu vou pegar esse container e vou parar ele aqui, ó. Docker stop e vou colar esse ID, vou dar um stopper nele, beleza? Ele vai parar esse container aí, ó. Docker PS para visualizar, não tem mais nenhum container rodando. Aquele cara já foi, já morreu. Tá? Se eu der um Docker image, a imagem ainda está aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar um novo container. Docker run -it. Agora eu vou especificar uma outra opção nessa, quando eu for executar esse container, que é a opção "-p", que eu quero dizer o seguinte, cara, publica a porta 80 para mim, para eu poder ter acesso nesse servidor Apache aí, tá? Então eu vou dar um "-p", vou limpar aqui, Docker runtime -p, eu vou colocar aqui o "-d", para ele ficar em background, e vou colocar a imagem, httpd, beleza? Olha o que vai acontecer. Muito mais rápido agora. Por quê, galera? Porque a imagem já existe aqui, eu já baixei essa imagem aqui, então agora ele só vai rodar o container, beleza? Então, Docker PS, tá lá, um novo container. Observe que o nome mudou, é o nome agora de um outro cara, e o ID desse container é esse aqui, beleza? Então essa é a forma de você subir e tal o container, que a gente vai ver isso com mais calma. É só para vocês terem ideia da instalação do container e como é que funciona essa estrutura inicial dos containers Docker, beleza? Então olha que legal. Eu vou dar uma olhada aqui no IP da minha máquina. Essa aqui é o meu host, tá? É o meu servidor Docker. E dentro do meu servidor Docker eu vou utilizar aqui vários containers, né? Eu vou dar um enter aqui. Observe o seguinte, que agora, depois que eu instalei o Docker, ele subiu duas placas de rede, que é o que cuida da rede do Docker, tá? Então a gente não precisa se preocupar com essa parte aqui de infraestrutura de rede, porque ele já cuida disso pra gente, tá?
Logicamente que tem algumas opções mais avançadas que você vai precisar usar, mas no geral o Docker já facilita muita coisa aqui pra gente, tá? Então o IP da minha máquina é o 15, tá? Olha o que eu vou fazer. Vou diminuir aqui, vou entrar aqui e vou digitar o IP da minha máquina, 92.168.56, né? Ponto 15. Olha que legal. O Apache já está no ar. Eu já consigo acessar esse container aqui, ó, Docker PS. Eu já consigo acessar esse cara aqui, ó. Que legal. Por isso que eu tive que dar um "-p" lá para eu poder acessar essa porta aqui. Essa é a porta externa e essa é a porta que está rodando dentro do container, beleza? Tranquilo. Vamos acessar esse container. Antes disso, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Então, voltando, né? Batendo bem nessa imagem, que para ficar bem claro isso. O CentOS está aqui nessa camada, meu SO. O Docker Engineer eu já instalei e agora eu subi uma aplicação que foi um Apache, né? Via container. Simples assim, beleza? Agora, eu vou acessar essa máquina aqui, ó. Vou acessar essa aplicação, eu vou acessar esse container, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Docker exec -it e vou pegar aqui. Eu posso acessar pelo ID ou pelo nome, tá? Como eu já fiz pelo ID, eu vou fazer agora pelo nome, só para vocês verem que funciona. Esse nome louco aqui e vou colocar bash aqui. Então, olha o que aconteceu. Eu estou dentro do container agora. Observe o seguinte, eu vou dar um cat /etc os release, ó. Esse container agora, esse Apache, ele está rodando em cima de um Debian 10, beleza? Observe que a minha máquina, de fato, meu host é um CentOS, mas agora eu estou dentro do container e lá está rodando um Debian 10, beleza? Muito legal. Então, olha só, tudo, né, é como se fosse um sistema operacional completo, né, específico para essa aplicação. Então vamos lá, eu posso chegar aqui, posso dar um apt-get update, como se eu estivesse numa máquina de fato, né? Debian, posso, né? Eu tô numa máquina no formato aí de container. Ó, atualizei, agora eu posso instalar um pacote? apt-get install nano, por exemplo. Não instalo aqui no nano. Ele vai lá nos repositórios do Debian e instala o pacote pra gente. Muito bacana, olha que legal, beleza? Então eu já tenho aqui um container tranquilo para trabalhar e colocar minha aplicação aqui dentro desse container. Eu vou entrar aqui dentro desse htdocs, é onde tem o index desse meu Apache. Então eu vou editar ele para a gente fazer aqui uma modificação. Observe que é exatamente a imagem que a gente viu no browser e aqui a gente vai fazer uma alteração. Vamos colocar aqui o nome do nosso canal, for2. E aí a gente vai colocar aqui conhecimento é poder. Esse poder, esse vai ficar sem acento mesmo. Poder de escolhas melhores. Beleza? Então a gente fez uma modificação no nosso site aqui, vamos dizer assim. Vou dar um Ctrl+O para salvar. Vou salvar onde isso? No mesmo arquivo, no index.html, só dar um Enter e sair, Ctrl X. Beleza. Dando cat aqui no index. Olha aí. O conteúdo desse site foi alterado, tá? E agora eu vou sair do container e vou voltar para o meu CentOS, onde está o host Docker, né? Eu vou sair do container. Como é que eu faço para sair de um container a partir do momento que eu acessei, sem matar ele? Eu vou utilizar vou utilizar esses caras aqui, ó. O Ctrl, Ctrl, tá? Não é para digitar, tá, pessoal? É só para vocês verem o que a gente tem que fazer. Ctrl mais P mais Q. É isso que vocês têm que pressionar aí. Essa sequência de teclas, Ctrl PQ, você sai do container sem matar ele. Então vou fazer isso agora. Ctrl PQ, sair sem matar. Observem que eu saí dessa estrutura aqui, ó, né? Que é exatamente o nome do
do meu container, e agora eu estou de volta aqui no meu CentOS, que é o meu servidor Docker. Vou dar um Docker PS para ver se o container está de pé. Olha aí, o container continua de pé. Observe que esse ID é exatamente esse ID aqui, ó, esse mesmo número, né? Então, de fato, a gente estava dentro do container, beleza? E agora eu vou fazer um teste lá, ó. Vou voltar no navegador e vamos atualizar aquela página aqui. Olha o que vai acontecer. Legal. Fortune, conhecimento é poder, poder de escolhas melhores, beleza? Então, galera, é muito legal isso aqui, é muito bacana. E aí você consegue, voltando aqui, subir agora não um, não dois, mas vários. Imagina, 10, 20, 30, 100, 200 containers em cima de um único host Docker, sem se precisar. Toda vez, imagina, toda vez que você precisa de um servidor Apache, você vai ter que instalar um Linux, instalar um servidor Apache, criar uma máquina virtual, fazer todo aquele procedimento. E nesse caso a gente simplesmente rodou um Docker Run, colocou o nome do Apache lá e pronto. O container já subiu, beleza? Simples assim. Então, ó, só para vocês verem aqui, Docker PS, né? Visualizou, Docker stop agora. Vou parar esse container novamente, tá? Vou dar um stop nele aqui, beleza, pura. Ele parou, tá? Docker PS não tem mais nada, beleza. E agora, se a gente for aqui na página novamente, mandar atualizar, tá fora, né? O servidor Apache tá fora. Por que tá fora o servidor Apache, né? Porque a gente parou aquele container, tá bom? Beleza, galera? Então, pessoal, esse é o vídeo da instalação e a gente já deu até uma adiantada no Docker, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, dê aquele like para dar aquela força pra gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com outras pessoas, para que essa informação possa chegar também a várias pessoas. E continue com a gente, continue nos acompanhando nessa série, que a gente vai fazer muita coisa bacana, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.